Glória a Deus por esse tempo, por esses testemunhos. Olha, eu gosto muito de estar aqui e ouvir cada história de vida. E a palavra de Deus fala que as nossas lutas, elas são as mesmas, né? A gente passa pelas mesmas batalhas e cada testemunho, os teens, né? Podem ir. Os teens. Achei que vocês iam ficar aqui comigo, gente. Tchau pra vocês, amo vocês. Start. Bora lá. Espero vocês no Jovens Up daqui a uns tempos. Esperar eles irem. A palavra de Deus fala que as nossas batalhas, nossas aflições são as mesmas, e o testemunho ele tem um poder de ter empatia, né, no coração, e a gente se colocar no lugar. E muitas vezes batalhas que a gente nem reconhecia na nossa vida, a gente ouve, a gente reconhece, a gente se inclina para isso, né? Eu estava ouvindo o testemunho da Laís, eu estou todo dia aqui com a Laís na secretaria, na igreja, e ver as transformações na vida dela, do Kleber. É muito, muito bom servir esse Deus vivo. E Sinarilão, né? Vocês sempre esperam que tenham mais gente aqui dando testemunho, que você escreva aquilo que Deus tem feito. Coloca no papel o seu testemunho. Você tem que colocar no papel, porque a hora que você for colocando no papel, Deus vai relembrando, Deus vai te mostrando. E não precisa, às vezes você quer ter aquele testemunho, nossa, incrível, que viveu uma vida louca e agora você é de Jesus. Mas olha, tem tanto testemunho que talvez às vezes você viveu a vida toda na igreja, mas estava vivendo uma religiosidade, ou afastado do Pai, ou não estava vivendo uma vida verdadeira, que esse testemunho pode impactar muitas pessoas. Então que você seja usado por Deus e ousado na escrita do seu testemunho. Se você nunca escreveu o seu testemunho, tira um tempinho e escreva, porque eu tenho certeza que o teu testemunho pode alcançar a vida de alguém. O testemunho é poderoso. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou o filho amado do Pai, em luta e vitória na ira, na procrastinação, na crítica, na gula. Eu sou o Felipe. Oi, gente, que alegria estar com vocês aqui. Vamos orar? Tenho uma palavra para compartilhar com vocês, mas antes eu queria orar. Jesus, eu te agradeço porque nós temos a oportunidade de estar aqui reunido. Eu te agradeço por esse grupo que está caminhando nessas 30 semanas e está firme nessa caminhada, Pai. E eu creio que o Senhor já tem feito tantas coisas, Pai, nesse meio. O Senhor já tem restaurado, o Senhor já tem dado um novo tempo, o Senhor tem dado coragem, tem dado ousadia. E Deus, que nessa pequena ministração, o Senhor possa trazer mais coisas ao coração, mais à mente, e que a gente possa caminhar para uma plenitude no Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Você está na semana 24, gente. Você celebra isso aí com a pessoa que está do seu lado, fala assim, você está na semana 24, amigo. Pode falar, não é para olhar para mim não. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está na 24. Falta 6, gente, falta 6. Isso aí, falta 6, está chegando. Na última semana tem festa aqui, não? Tem festa? Então tem que festejar. Aí ano que vem você volta de novo. Você volta para ajudar, você volta para servir, você volta para revisar de novo, e você vai caminhando. Mas eu quero falar contigo sobre a decisão 7, reparar. Você que está com a sua apostila aí, você pode abrir. A gente vai caminhando um pouquinho junto na apostila, um pouquinho eu vou falando, e a gente vai construindo algo que Deus tem para você. Você pode repetir comigo? Eu me disponho a reparar. Mas com mais convicção, eu me disponho a reparar. Olha, possivelmente você já deve ter escrito as suas memórias, se você passou lá pelo retiro, se você tirou um tempinho, você passou por esse processo e você escreveu. E quando você escreve, você vai lembrando de coisas que talvez você nem lembrava, mas algumas perguntas vai te direcionando. E você vai se inclinando para aquilo que você precisa realmente restaurar, reparar. E
depois dessa escrita, depois de se deparar com a sua história, muitas vezes a gente se surpreende quando você coloca no papel a sua história. Algumas coisas você tem muito firme no seu coração, algumas lembranças, mas quando você para realmente para fazer um check-up da sua vida, isso pode te trazer algumas surpresas. E você precisa avançar em relação a isso. Talvez você está muito feliz que você escreveu, que você chegou nesse processo, que você está na semana 24, que você já conseguiu dar grandes passos, mas você precisa agora, não vou falar finalizar esse processo, mas continuar caminhando. O 30 semanas, ele não vai terminar com 30 semanas. O 30 semanas, ele é o início de uma jornada. Ele é o início de uma jornada onde você vai sempre revisar sua vida, passar por algumas coisas, por algumas feridas, começar a trabalhar essas feridas, fechar elas, mas você vai descobrir que nessa caminhada, nesse processo de vida, que se chama vida cristã, você primeiro descobre novas feridas que talvez você achava que não tinha, e pode ser que aconteça de você ter novas feridas, você passar por momentos que você vai sofrer, que você vai sentir dor, vai ter pessoas na sua vida que vão abrir novas feridas na sua vida, enfim, ou você na vida dos outros, mas qual é acho que a grande visão e a grande caminhada desse processo é não deixar que isso se torne algo grande na sua vida. Então, você passou por essa caminhada e agora você está entrando numa fase onde você vai começar as suas reparações. A palavra de Deus, Mateus 5,8, fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então você vai realmente olhar para o seu contexto de vida, olhar para aquilo que você viveu, e começar a caminhar num processo de restauração e reparação. Porque quando você confessa, quando você repara, você se livra desse fardo. Uma coisa é reconhecer, você sair da negação, e talvez muitos passaram por essa batalha de sair da negação, e eu sei que é difícil esse processo de sair da negação. Beleza, que bom que você reconheceu que você passou por isso, ou que você precisa lutar por isso, ou que você precisa se inclinar a isso. Não pode se tornar, gente, só uma frase, você falar: eu sou o filho amado do Pai, em luta, em vitória, nisso, naquilo, aí vira uma frase bonita. Realmente o luta e vitória tem que ser verdadeiro, gente. Quando você repete isso, não é uma frase do 30 semanas que tem que repetir para começar uma fala. Não, isso tem que ser uma verdade no seu coração. Se você está em luta, em vitória contra a crítica, você vai ter que visualizar isso na sua vida, vai ter que reparar talvez algumas coisas que você fez e você externou, e realmente caminhar para a vitória e diminuir essa batalha na sua vida. Se você fala que você está com luta e vitória nos pensamentos, na imoralidade, você vai reconhecer isso, você vai reparar aquilo que foi para o passado, mas você vai ter que caminhar numa vida de luz para o futuro. Então, todo mundo tem essa frase na sua mente aí, né? Eu sou um filho amado do Pai, e aí você tem a sua... Repete aí mentalmente. Eu sou um filho amado do Pai, em luta, nananana. Isso que está na sua mente. Você precisa olhar para o seu passado. E se tem brechas e restaurações que você precisa fazer, você vai ter que restaurar. E daqui para frente, você vai ter que lutar para estar em vitória. Amém? 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 E essa luta, essa caminhada em vitória começa com uma restauração. Começa com a saída da negação e começa com a confissão. Por isso é tão importante você estar caminhando com um confidente, você estar caminhando com uma rede de apoio, porque muitas vezes você reconhece, você sabe, mas você não externa. E um versículo que você já ouviu 50 vezes nessas 24 semanas aqui: portanto, confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui ele está falando assim, confesse e orem para serem curados. Nós estamos aqui e caminhando para uma cura, para uma restauração, para uma nova vida, para um novo tempo. E eu sei que muitos aqui já venceram muitas áreas da vida. E a gente vai ter que continuar vencendo até a volta de Cristo. Vai ter que continuar lutando, porque o dia que você se tornar perfeito, você vai ser arrebatado.
E eu não vi ainda, Lão, alguém ser arrebatado, você viu? Eu vejo os corintianos de vez em quando ser arrebatados, eles somem, né? Os flamenguistas foram arrebatados uns dias atrás, e todos meus amigos flamenguistas foram arrebatados. Mas ser arrebatado na glória de Deus, eu não vi nenhum ainda. Então a gente está nessa caminhada, eu estou nessa caminhada contigo. A gente vai errar, a gente tem luta, a gente tem vitórias, a gente tem batalhas. Quando eu falo que eu tenho luta e vitória e batalha na ira, talvez você pense, pô, o Felipe nem parece um cara muito irado. Aí você tem que perguntar para o Joaquim, para o Miguel, para a Naya, e eles vão ver assim, nos momentos de atritos, e aí de vez em quando a gente vai pisar na bola, de vez em quando a gente vai ter que engolir o orgulho, ir lá reparar, porque, já ouviu aquela frase, aquele que bate esquece, mas o que apanha, não esquece. E muitas vezes a gente vai espanando e espirrando um monte de coisa por um monte de gente, que aí você se arrependeu, Deus tocou seu coração, mas aí tem um monte de gente chorando, sofrendo, guardando mágoa. Então, o processo de restauração, o processo de vitória passa por um processo de reparação. Ao verbalizar seus erros e segredos, você está ali na sua apostila, você pode acompanhar. Você perderá a sensação de isolamento. Você vai ver que você está numa mesma batalha com um monte de gente. Você vai ver que você não é especial. Você vai ver que um monte de gente passa por a mesma coisa que você. Então, quando você confessa, você entende que você é um pecador e você precisa da glória de Deus. Muitas vezes você está batalhando e está lutando sozinho por algo que você passou, algo que você sofreu. E aí, quando você externa, alguém olha para você e fala, eu passei por isso também. Então isso te tira de um isolamento. Perderá a relutância em perdoar. Quando você reconhece, quando você confessa, você já venceu um grande mal na sua vida, uma grande barreira. Você já começou a destruir talvez uma barreira que você tinha na sua vida. Quando você reconhece, quando você fala para alguém, você se coloca em vulnerabilidade. Quando você realmente fala, olha, eu errei, eu preciso da sua ajuda para restaurar isso. Você se torna vulnerável. E eu quero te falar que na vulnerabilidade Deus trabalha. Deus trabalha. Deus às vezes só está esperando você mostrar aquilo que Ele já sabe, para que Ele comece a trabalhar no seu coração. Num coração orgulhoso Deus não consegue trabalhar. Num coração quebrantado e vulnerável Ele começa a trabalhar. Você perderá sua arrogância e orgulho. Porque quando você confessa, talvez aquilo que você tinha escondido, que ninguém poderia saber de você, é uma raiz de orgulho. Porque você quer manter um status, você quer manter quem você é. Imagina se alguém souber disso que eu passei. Gente, eu não estou falando para você postar na sua rede social aquilo que você errou, aquilo que você falhou, aquilo que você fracassou com alguém. Você vai ter uma pessoa de confiança, você vai ter uma liderança, você vai ter um confidente, alguém que vai estar caminhando em maturidade com você, mas isso vai trabalhar na sua arrogância, na sua autossuficiência, isso vai quebrar o seu orgulho. Quando você verbaliza, você está colocando no mundo espiritual que o inimigo não tem mais um trunfo na sua vida. Que agora isso no mundo espiritual, tem pessoas caminhando com você e ele não vai mais te acusar. Tem gente que sofre por algo que aconteceu lá na sua infância, na sua adolescência. E a pessoa está com 40, 50 anos e o inimigo está acusando, porque a pessoa guarda. Quando você confessa, você encontra uma libertação. Você perderá a tendência de negar a verdade. Uma vez confessado, uma vez reconhecido, você sai da negação. Tem gente que vive na negação e vive lutando sobre isso. Vocês já caminharam muito sobre isso. Você ganhará a cura prometida por Deus na Bíblia. A gente acabou de ler Tiago 5,16. Confessem e orem, confessem e orem, e serão curados. Tem gente que só está remediando. Remediar você está com febre, você dá um remédio lá para baixar a febre, mas você não vai na raiz do problema. Para você ser curado, você precisa ir para a raiz, o sintoma. A gente vai tratar, tudo bem, mas ele vai voltar se você não for na raiz. Para você ser curado, você precisa confessar. Você ganhará uma liberdade completa.
Talvez quem gosta um pouquinho mais de esporte, eu gosto de futebol, então no treino de futebol, não sei se você já viu, não sei se tem outro esporte que faz isso. Já viu uma pessoa que eles fazem um treino de resistência? Tem uma pessoa que fica com uma borracha aqui, segurando, e tem um outro que fica correndo. Vocês já viram isso? É tipo uma borracha aqui, o outro faz um esforço lá, mas não consegue sair muito do lugar. Você já viu isso, gente? Muitas vezes a gente está assim. A gente está fazendo o nosso máximo de esforço. A gente está fazendo tudo o que a gente poderia fazer, mas ainda tem cordas nos segurando. E se essas cordas continuarem ali, se tiver algumas coisas escondidas, você está remando, você está dando pequenos passos. Tem uma hora que aquela corda ela vai cedendo um pouquinho, mas se você solta essas amarras, aquela pessoa vai. Se você solta aquilo que está aprendendo, ela vai para a plenitude. Você ganhará a liberdade completa. Um dos grandes trunfos do inimigo com aqueles que se dizem cristãos é que Cristo muitas vezes é Senhor de uma parte da vida. Ele é Senhor dos relacionamentos, Ele é Senhor do final de semana, mas Ele não é Senhor da área sexual, Ele não é Senhor dos pensamentos. E aí você está uma parte entregue para Jesus. Uma parte da sua vida confessada, mas tem uma área que você não toca. E aí essa restauração, essa plenitude não é alcançada. Não tem como alcançar a vida plena se não tem uma entrega plena. Você nunca vai alcançar uma liberdade verdadeira se você não se entregar por completo. Você precisa entender que há uma liberdade completa para uma confissão completa. Se você chegou até o dia 24, a semana 24 de 30 semanas, você já está cansado de ouvir tanta coisa sobre confessar, sobre sair da negação nessas 24 semanas. Se tem algo escondido, Deus está tocando no seu coração agora, para que isso seja exposto. Esse é o início do processo da vitória, amém? Você ganhará o apoio de pessoas. Olha, a grande maioria das pessoas que eu vi que confessam, que realmente reconhecem um erro, ou reconhecem algo que estava vivendo, saindo da negação, essas pessoas, elas são alavancadas por outras pessoas. Essas pessoas, elas vivem uma comunhão, porque o confessar traz uma transparência, e transparência traz intimidade. Você quer intimidade com Deus, você precisa ser transparente com Deus. Você quer ver uma amizade que não funciona? É aquela amizade assim, você encontra a pessoa na saída da igreja. Eu já fiz isso com você, né, Jorge? Aí eu chego pro Jorge e falo, viu, vamos marcar alguma coisa. Aí ele fala, não, beleza, vamos marcar. Aí ele fala, mas vamos marcar alguma coisa. E aí fica nisso, e nunca marca. Você já fez isso com alguém, gente? Já fez isso com alguém? Várias vezes, né? Vamos marcar alguma coisa, e fica nesse, vamos marcar alguma coisa. Sabe o que é intimidade mesmo? Vamos marcar alguma coisa, você pega o celular, você marca, e você vai e faz. A intimidade tem a ver com transparência, tem a ver com tempo, tem a ver com mostrar suas fraquezas. A maioria das pessoas que eu tenho intimidade sabe como que eu lido na minha vida, no meu dia a dia. Eu já falei isso algumas vezes, é fácil subir aqui, falar com vocês por 1 hora, 50 minutos. Posso falar um monte de coisa aqui, mas no dia a dia é que vocês vão me conhecer. E eu tento ser o mais transparente possível, aqui e no dia a dia. Mas é na intimidade. Quando você entrega a intimidade com as pessoas, algumas podem se escandalizar, porque as pessoas são imaturas. Eu já me escandalizei com talvez uma intimidade de alguém, mas a gente está caminhando num processo onde a gente está buscando santificação, amém? E nessa caminhada a gente vai caminhar junto. Então você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons. Eu não tenho todos os problemas, você também não tem todos os problemas. Então a gente vai se ajudar. Tem hora que você vai estar sofrendo, tem hora que eu vou estar sofrendo. E essa exposição para as pessoas certas, gente, a gente vive num mundo de exposição para as pessoas erradas. Essa exposição para as pessoas certas traz uma intimidade, isso também no relacionamento com Deus. Quando você abre seu coração verdadeiramente com Deus, você ganha intimidade. Tem uma frase aí, que está no seu livro, que fala assim: um homem deve ser grande o suficiente para admitir seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte o bastante para corrigi-los.
É muito fácil, não muito fácil, mas quando você admite, você vê que é só um começo. Quando você reconhece, você entende que é o começo. Você não pode se orgulhar de falar assim, eu sou estourado. Eu sou estourado, eu vou guardando, guardando, guardando. Mas na hora que eu estourar, isso não deve ser um orgulho. Isso deve ser uma oração de misericórdia a Deus. Isso deve ser o ponto de partida para que você reconheça a área onde você precisa da ajuda de Deus. Então, confessar, o reconhecer, é um início de processo de restauração e de reparação quando você olha para trás, mas também de libertação quando você está olhando para frente. O processo de você reconhecer, você está iniciando uma reparação com aquilo que ficou para trás, e uma restauração, e você está iniciando uma libertação para frente. Não se orgulhe de ser estressado, não se orgulhe de ser crítico, não se orgulhe de ser perfeccionista. Deus está tratando isso, para que você vença isso. Reconheci, Felipe, entendi, escrevi, até eu li esse exemplo na apostila hoje, escrevi lá, aí o que eu vou fazer? Eu vou tudo de uma vez, jogar tudo para o alto, sair restaurando tudo. Calma. Fala para a pessoa que está do seu lado, calma. Não, fala com convicção, fala assim, ó, calma. É um processo de cada vez, gente. É um processo de cada vez. Sabe o que eu já vi acontecer muito? A pessoa se encontra com Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. De um dia para o outro, ela vê que ela tinha um monte de coisa errada na vida dela. E ela quer consertar tudo de uma vez. Não aguenta. Não aguenta a pancada. Você vai começar a restaurar. Deus vai te dando oportunidades. Deus vai abrindo portas, Deus vai dando situações. O seu coração está inclinado para que aquilo aconteça e Deus vai dando o tempo certo. Eu não estou falando para você ficar procrastinando com o reparo, tá, gente? Eu só estou falando que você tem que entender o tempo de Deus para as coisas. E aí você vai caminhando. A apostila traz um exemplo aqui. É igual você está indo numa rodovia e nessa rodovia você entende que você está indo para o caminho errado. Você não vai dar uma freada com tudo e virar o carro e sair na contramão. O que você vai fazer? Você vai começar trocando de faixa, você vai começar sinalizando, você vai procurar um retorno, você vai fazer o retorno e você vai caminhar para o local certo. O processo de reparação feito da maneira errada gera mais feridas. O processo de reparação, se você fizer de maneira errada, isso pode gerar mais feridas. Tem uma pergunta aqui para você. Você consegue assumir seus erros com frequência? Pensa aí. Você consegue assumir os seus erros com frequência? Ou será que alguém precisa ficar apontando? Olha, eu não consigo, mas minha esposa, ela olha meus erros bem com frequência. Você consegue os seus erros. O Espírito Santo que mora em cada um de nós, ele nos alerta. Por mais que a gente tenha orgulho, em algum momento, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você pensa, eu falhei naquela situação, eu estou errado. Deus está te dando um alerta. Deus está te dando um alerta. Eu creio que nesse processo que vocês têm caminhado, nessas 24 semanas, a presença de Deus é mais perceptível do que na semana 1. Você começa a entender os seus erros, você começa a ter uma percepção da presença de Deus. A fala que você faria normalmente começa a mudar, ou depois que você falou, você começa a pensar, ou antes que você falar, você já começa a pensar. A atitude que você tinha a vida toda, você começa a questionar. Isso é a presença do Espírito Santo. Isso é você reconhecer que você tem fases, que você está caminhando para uma cura. O que fazer com as verdades descobertas nas minhas memórias? Sentar, chorar, ficar desesperado? Pode ser no começo. Pode ser, mas esse processo passa. Agora vamos caminhar. Confesse suas falhas, ressentimentos e pecados. Muitas áreas da nossa vida, você precisa sair na negação e entender que você foi culpado. Tem áreas que você falhou,
que você não deveria ter feito aquilo que você fez. E muitas vezes a gente quer terceirizar isso. Traga isso, assuma a responsabilidade e confesse. Fale, eu realmente fui falho. Porque você é um ser humano e no seu DNA tem pecado. E às vezes a gente quer ser perfeito e a gente não é, gente. A gente não é perfeito. Você pode ter nascido com uma ira que você não sabe de onde vem. Com um egoísmo que você não sabe de onde vem. Então confessa. Eu mirei, eu errei, eu falhei, eu briguei, eu menti, eu desonrei. Eu usurpei, eu usei tal pessoa. Confesse, reconheça. Para que você passe por esse processo, você precisa confessar. Você precisa reconhecer, você precisa escrever e você precisa entender isso. Muitas vezes a gente quer um processo de restauração e eu quero que você entenda aqui para não ficar um ensino errado. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida que você não é o culpado. Que pessoas falharam com você e aquilo gerou algo no seu coração. Agora você reconheceu isso. A pessoa pode ter seguido a vida dela. Você precisa ressignificar isso. E como que você vai viver daqui para frente, aí tem a ver com você. Está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem culpa. Como a gente vai lidar com isso, tem a ver com cada um de nós. Isso para alguns casos. Agora tem outros casos que nós ferimos pessoas, que nós destruímos com sonhos, enfim. Você precisa entender, você precisa saber a sua parte no processo e confessar. Provérbios 28:13 fala, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Gente, a gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa dele. A gente precisa da presença. A gente precisa que essas misericórdias, igual a palavra de Deus, que se renova a cada manhã, ela esteja na nossa vida. Porque a gente vai falhar com pessoas. Mas a gente precisa confessar, reconhecer e reparar os nossos erros. Você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram? Você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram? Escreva aí um sim, um não, reflita um pouquinho. Segundo ponto que você tem que caminhar, segunda verdade que você tem que caminhar depois das memórias que você escreveu. Obedeça à orientação de Deus e preste contas. Vou ler o versículo de Romanos aqui. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Gente, vai ter um dia que as contas serão prestadas. A confissão no nosso mundo aqui é um prestar contas. A confissão e o acompanhar é você prestar contas. Tem pessoas que só vão conseguir vencer pecados e lutas se tiver alguém caminhando junto. Eu lembro quando eu era jovem, olha, essa frase dói no meu coração quando eu era jovem. Gente, eu tenho 3 filhos, eu já não sou tão jovem assim. Hoje teve o Brilhem, um grupo de pessoas mais experientes. Alguém estava no Brilhem hoje aqui? Alguém estava no Brilhem? O Lão estava no Brilhem? Você não veio, Lão? Veio servir o ano que vem, meu Deus. E aí, é muito legal, foi muito legal ver aquelas senhoras e alguns senhores ali se dispondo a estar num grupo, sair da sua casa, né? Acho que a Cláudia estava? E ver pessoas que têm uma vida, uma caminhada toda, e aí a gente se sente mais jovem, né? A gente se sente mais jovem, mas eu vi a disposição, eles fazendo exercício, e uma coisa que veio no meu coração, eu falei, eu quero chegar nessa idade, acho que tinha uma senhora de 90 anos, né? Tinha uma senhora de 90 anos. Eu quero chegar nessa idade, primeiro, com um físico bom, mas segundo, com um coração em paz,
um coração em paz. Então, se você está com 40 anos igual a Mioranza, está com 40 anos, Mioranza? Ainda tem muita vida pela frente. Ainda tem muita vida pela frente. Então, o processo de restauração e de reparação, gente, é porque você tem muita vida para viver. Se você estiver com 40, 50, 60 anos, você tem muita vida para viver. Aproveite isso, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Então, obedeça a orientação de Deus e preste conta para as pessoas. Preste conta com as suas batalhas. Tem alguém que você caminhe. Gente, eu tenho umas 2, 3 pessoas de minha confiança que sabem todas as minhas batalhas. E essas pessoas me conhecem tão bem que às vezes só da maneira que eu estou, de falar, ou inclinação, ou como eu estou me portando, eles já falam, você está com problema nessa área? Você está com isso? Você está chateado? Você está desanimado? Você está se cobrando muito? Tenham pessoas de confiança. Tenham amigos verdadeiros. O exemplo de Jesus é incrível. Jesus não precisava prestar conta com ninguém. Jesus andava com 12. Desses 12, um deu ruim ainda. Então, não precisa achar que todos os seus amigos ou as pessoas que estão do seu lado vão ser perfeitas e incríveis. Com Jesus tinha 12 e um deu ruim. Desses 12, Jesus andava com 3 mais próximos. 3 que estavam mais próximos da intimidade, que viveram coisas que os 12 não viveram. E desses 3, tinha um que tinha mais intimidade com Jesus, que era João. Então você precisa ter pessoas que você tenha intimidade. Precisa ter pessoas que vão te confrontar. Esses dias eu cheguei para um amigo meu, amigão, cara firme com Jesus, não é do nosso meio aqui, não é do nosso contexto. E eu falei, Deus me deu claramente algo que eu tinha que confrontar ele. E é muito ruim você ter que confrontar alguém, quando ainda você tem muita intimidade. Mas eu falei, Deus falou que eu tenho que falar esse negócio para você. E quando eu falei, ele ficou meio assim, mas ele entendeu que era uma área de falha. Você precisa ter pessoas que vão te confrontar em amor. Eu não estou falando de muleta, de pessoas que vão ser muletas para você. Que sempre que você está mal, você vai mandar uma mensagem, um WhatsApp. Isso aí, essa pessoa é Jesus e Espírito Santo, gente. Essa pessoa que quando você está muito mal, a primeira pessoa que você vai recorrer é a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo. Você vai ter pessoas sim para caminhar com vocês. A gente que às vezes cria muita codependência, né? Então, o primeiro vai ser Jesus. O primeiro vai ser a oração, vai ser dobrar o joelho, vai ser ir para a palavra, mas você vai ter pessoas que vão te ajudar também a caminhar. Por isso, tenha uma continuidade de prestação de contas. Você se compromete a fazer as reparações necessárias? Você se compromete a realmente tomar os passos de decisão? Você se compromete a ter uma pessoa que vai te acompanhar, que vai estar orando com você, que vai estar te acompanhando nesse processo de restauração? Sim ou não? Coloca aí. 3, entenda que não há mais culpa para quem está em Cristo Jesus. Esse é um versículo que a gente fala também um monte. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí o inimigo te coloca numa cilada, e você fica mal, e aí começa a ser cobrado. Começa a ser condenado. E você começa a pensar naquilo que você fez, naquilo que passou. Gente, a liberdade, ela precisa ser verdadeira. Quando os escravos receberam a abolição lá da escravatura, eles estavam livres. Mas infelizmente muitos voltaram para os seus senhores. Porque eles não sabiam viver com liberdade. Você sabe viver com liberdade? Tem gente que tem tanto problema, quando ele resolve todos os problemas, ele precisa procurar mais um problema. Minha vida está muito tranquila, vou procurar mais um problema. Receba a liberdade de Cristo. Não tem mais condenação. A cruz foi o preço pago. Se você reparou, você está livre. Não fique com remorso. Não fique remoendo no seu coração. Você pode ter momentos onde o seu sentimento vai bater, vai vir algum pensamento, mas lute. Lute com esses pensamentos. Filipenses 4:8 fala, tudo foi verdadeiro, tudo foi nobre. Pense nas coisas do alto. Tem gente que entra num loop de pensamento e começa a trazer tudo do passado à tona de novo, tudo que já foi restaurado. Passou pelas 30 semanas, restaurou. Começa a sua vida a caminhar de novo e vir alguns pensamentos. Eu preciso voltar para 30 semanas. Talvez, você precisa passar pelo processo de novo, tudo bem, pode ser que seja.
Mas você precisa lutar contra esses pensamentos. Você precisa entender que uma vez liberto, você está liberto. Uma vez pago o preço do pecado, foi pago o preço do pecado. Não precisa ter a segunda cruz. Não precisa ter o segundo perdão. Já foi, já passou. Não fique olhando pelo retrovisor aquilo que você passou. Não fique olhando as fotos do passado. Uma vez um jovem falou para mim, estava vivendo um amor que ele não conseguia sair daquele amor. Não conseguia. Aí eu falei, tá, mas, gente, uma sofrência mesmo, assim. Sofrência é uma palavra do mundo aí, né? É uma sofrência. Eu falei, meu filho, você precisa ressignificar isso aí, acabou, a menina já foi, já não quer mais nada com você. E você é uma benção, segue sua vida. Aí, um dia eu descobri que ele tinha as fotos guardadas, as cartinhas guardadas. Eu falei, você tem que tacar isso na fogueira santa. Acabou, passou. Por que você guarda isso? Olha para frente, quebra esse retrovisor. Não tem como dirigir olhando para trás. Não tem como dirigir olhando para o retrovisor. Não tem como andar só de ré. Você anda para fazer algumas manobras. Você olha para o retrovisor para dar algum ajuste. Tudo bem, às vezes você vai olhar para o seu erro do passado para que isso não aconteça no futuro. Mas é ajuste, não tem como seguir a vida assim. Amém? Olhe para frente. Vamos seguir aqui. Você carrega alguma culpa? Eu estava vendo a apostila, tem 3 linhas para responder isso aí. Você carrega alguma culpa? Eu não sei se é para responder sim ou não, né? Mas está uma aberta assim. Mas depois você pensa, se você carrega, a gente vai restaurar. Você vai restaurar em nome de Jesus. Você vai trabalhar isso no seu coração. Para a gente terminar aqui, quais mudanças positivas você receberá ao confessar os seus pecados? Primeiro, será capaz de enfrentar a verdade de frente a frente. Você está sabendo com aquilo que você está lutando. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões do Senhor e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Davi escreve, enquanto eu escondia o meu pecado, meu corpo definhava. Tem gente que está doente porque não consegue confessar. Quando você reconhece, você vai estar de frente a frente com o seu pecado e você vai conseguir enfrentar. O segredo faz adoecer. Aquilo que você tem que lutar sozinho vai te deixar doente. De uma forma ou de outra. Você vai reagir. Você não precisa mais olhar para baixo para contar da sua vida do passado. Esses testemunhos aqui, gente, eu sei que deve ser muito difícil a primeira vez subir aqui e se expor. É uma exposição. Um monte de gente que você não conhece. Um monte de gente que você não sabe o que vai fazer com essa informação. Mas quem sobe aqui, quem testemunha, não tem mais vergonha daquilo que passou. Porque a vergonha ainda demonstra uma dor, ainda demonstra algo que não foi tratado. Quando você vem testemunhar, é para entregar a glória para Deus. Tem a ver com o que Ele fez, não com quem você é. Às vezes eu vejo um testemunho, e eu já vi isso nos jovens, a pessoa testemunha assim, porque eu pegava todas na balada, eu era assim, a pessoa parece que está falando com saudade, sabe? Que queria viver de novo aquilo assim, porque eu vivia, eu saía, eu festava, e eu tinha luxos, e filho, você tem que, passou, isso aqui é a velha vida. Esse testemunho aqui, Deus transformou a sua vida, o que você está fazendo aqui, você está lutando, você está trazendo isso para a glória de Deus, e você está enfrentando isso de frente a frente, isso não é maior que você mais, e você está testemunhando para que o outro possa vencer também. Então quando você confessa, você é capaz de lutar frente a frente com aquilo que te dava medo, ou que trazia uma glória para você. A glória vai ser sempre de Deus. Pare de culpar e julgar as outras pessoas. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Traga a responsabilidade para você. Pare de transferir a culpa.
Esses dias eu falei com uma pessoa do telefone, fui cobrar algo de uma função, e eu falei, olha, não foi feito isso. Daí, é uma pessoa que eu tenho intimidade. Aí ela falou, não foi feito isso por causa de tal pessoa. Eu falei, isso é transferência de culpa. Daí, eu falei isso para ela porque é uma pessoa que eu tenho intimidade, tá, gente? Eu não falaria isso para alguém que eu não tenho intimidade. Aí eu falei isso para ela, aí ela falou, mas aquele negócio já resolveu? Daí eu, não resolveu porque tal fulano. Opa, estou transferindo a culpa. Acabei de falar e eu estava transferindo a culpa para o outro. Traga para você. A vida, gente, é sua. Tem pessoas que te ajudam, tem programas que te ajudam, tem uma igreja que te ajuda, mas a decisão sempre vai ser sua. Ninguém vai te forçar a nada. A decisão final vai ser sua. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para caminhar, mas a decisão final é sua. Vou passar aqui, senão o Lão já vai levantar umas plaquinhas ali para mim, né, Lão? Você tem julgado ou atribuído culpa aos outros pelos seus erros? Você tem julgado ou atribuído culpa pelos seus erros? Reconheci. Agora é com você. Como que eu vou restaurar? Agora é com você. E, por último, aceitará o perdão definitivo de Deus. Quando você confessa, quando você repara, o perdão alcança seu coração. Eu já vi pessoas que confessaram, que repararam, mas ficaram remoendo aquilo. Você precisa entregar para Deus. Talvez você vai precisar confessar e reparar mais de uma vez, até que você sinta a liberdade em Cristo. Talvez isso seja um processo que o tempo vai ajudar. Eu não gosto da frase que o tempo cura, porque isso é uma mentira. Mas alguns processos, você vai ser restaurado, vai ser ressignificado com o caminhar. Com o caminhar. É nessa caminhada que Deus vai trabalhando na sua vida. Aceite o perdão definitivo de Deus. A palavra de Deus fala assim: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Gente, cancelou, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando numa cruz. 1 João 9, acho que todas as lições, as 24 semanas tem esse versículo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Você pode baixar sua cabeça no seu lugar? Pode baixar sua cabeça? Você passou por um processo aqui, você está passando, a gente está caminhando, e talvez uma grande barreira na sua vida foi sair da negação. Você conseguiu sair, glória a Deus. Aí depois, você escreveu, se reconheceu aquilo que você passou, você reconheceu aquilo que você sofreu, você reconheceu aquilo que você fez o outro sofrer, você reconheceu, glória a Deus. Jesus está te perguntando agora, o que você vai fazer com isso? Porque se a rota não mudar, a tendência é acontecer de novo. Se a reparação não acontecer, e talvez as consequências da reparação, o sofrimento, a vergonha, a exposição, não acontecer, a sujeira começa a aparecer de novo. Você pode limpar uma casa, deixar ela bonitinha, recolher a sujeira, passar um pano. Agora, se você deixar a janela, a porta aberta, a sujeira vai entrar de novo. Reconheça, limpe, confesse a Deus primeiramente, repare no processo que o seu confidente vai caminhar contigo, que Deus vai te dar sabedoria e discernimento de fazer a reparação correta, no tempo certo, com as palavras corretas e, se necessário ou não. E aí, olha para frente. Mudança de vida. Mudança de pensamento. Quebra o retrovisor. Olha para frente.
Isso é uma batalha que ela vai além do físico, ela é uma batalha espiritual. Ela é uma batalha espiritual. Tem gente que congela nessa parte. Você consegue, você tem coragem. E eu não estou falando isso para ter palavras bonitas. Não, eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz. O Espírito Santo vai te capacitar para isso. A gente vai adorar o Senhor com uma canção. E após essa canção, eu só quero orar para a gente encerrar. Pode ficar em pé?